Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou mostrar para vocês alguns estudos com o uso do indicador High-Low para se operar o Bitcoin. Uma coisa que constantemente eu digo aqui no canal é a importância de se aliar ao indicador certo ou à estratégia certa para um tipo de ativo específico. Existem ativos ou até mesmo mercados que funcionam muito bem com, por exemplo, estratégias de reversão à média, enquanto que se você tentar operar tendência com eles, é bem mais difícil conseguir um resultado ali lucrativo. Não que seja impossível, mas é mais difícil. E tem outros mercados que é o contrário. Quando você opera tendências, é muito mais fácil encontrar estratégias sistemáticas que funcionam bem, enquanto que para testar ali reversão à média já é algo mais difícil, mais complicado. É claro que existem outros modelos também, né? Além de tendência e de reversão, existem modelos de arbitragem, né? Entre ativos, existem modelos puramente quantitativos, né? Baseado em N fatores, né? Baseado em percentuais, em gaps, enfim. Existem todo um universo aí de modelos e tipos de estratégia. Mas o importante é você encontrar, você casar, vamos dizer assim, né, o tipo de mercado, o tipo de ativo com o tipo de estratégia que você quer operar, né? E dentro desse contexto, as criptomoedas, elas têm sido ativos que mostram um componente de tendência muito forte. Então, é bem mais simples você trabalhar tendências, estratégias de tendências com esse tipo de ativo do que com outros tipos de ativos que são mais estagnados, mais parados, que começam a ir numa direção e já voltam, já recuam, começam em outra, depois já voltam, tá? Índice, principalmente índice e dólar também, mas principalmente o índice, ele tem muito disso, né? Ele dificilmente ele pega uma tendência ali e vai direto, né? Normalmente é muito vai e vem, né? Então é mais difícil operar tendência com esse tipo de ativo. Mas as criptos, elas têm esse componente de tendência mais forte, então fica mais fácil de encontrar alguma estratégia sistemática de tendência que funciona nelas. E hoje eu vou mostrar alguns estudos, é só para compartilhar uma ideia com vocês, utilizando o indicador High-Low. O High-Low é um dos indicadores mais clássicos aí de tendência. Eu vou mostrar alguns resultados aqui no Bitcoin. Então eu vou compartilhar minha tela. Bom, então nós temos aqui o gráfico diário do Bitcoin, tá? Eu coloquei aqui o BTC versus o SDT, tá? Então nós temos aqui cada candle representa um dia e eu plotei aqui o indicador High-Low configurado para 16 períodos. Para quem não sabe, o High-Low nada mais é do que a média das máximas e mínimas, tá? Então quando a gente tiver essa linha de cima aqui vermelha, ele está mostrando a média das últimas máximas. Como eu configurei para 16 períodos, então ele mostra a média das últimas 16 máximas. Quando o preço ele rompe essa média ela some, né, o indicador some com ela e passa a mostrar a média das últimas 16 mínimas, tá? E a gente pode usar isso para identificar uma tendência, né? Então aqui nós temos uma tendência de baixa, depois uma tendência de alta e assim sucessivamente. Qual que é a ideia da estratégia? Essa é a estratégia mais simples do mundo, tá? Um único indicador virou para cima, compra, virou para baixo, encerra a operação. Tá? Aqui a gente vai operar só comprado nesse backtest, dá para operar vendido também, tá? Nesse caso fiz o backtest operando na compra e na venda, não deu muito resultado, tá? A venda fechou mais ou menos no 0 a 0, não deu muito lucro, por isso eu selecionei apenas comprado, mas se você quiser também pode operar vendido. E essa configuração de 16 períodos é só uma ideia inicial, tá? Eu já vou falar mais sobre isso. Mas enfim, nós podemos ver como que o Bitcoin ele pega uma direção e fica muito tempo nela. Se a gente passear aqui pelo gráfico, a gente vê que esses trechos eles são grandes. Aqui deu uma consolidada, ó. Então aqui quem operou o Hello 16 tomou vários stops aqui, né? Mas veja só, ele pega umas tendências às vezes que duram bastante tempo, vários dias. Às vezes chega a durar até mais de mês, tá? Aqui foi uma operação pequenininha. Olha o tamanho dessa operação aqui, tá? Compra aqui embaixo e sai aqui em cima, tá? Isso aqui durou mais de 2 meses, esse trade, tá? Então a gente pode voltar no gráfico. Aqui eu tô olhando só fazendo um check-up aqui visualmente, tá? A gente pode ver como que tem vários períodos aqui, teve uma consolidação, né? Mas tem vários períodos de tendência forte. Aqui, ó, um outro período grande aqui, aqui ficou de fora, ou se estiver operando vendido, fica vendido. Aqui teve uma consolidação. Mas olha só,
tendências grandes aqui de queda, no caso, né, para quem operou vendido, aqui um pouco de consolidação. Olha o tamanho desses movimentos, muito movimento direcional, tá? Então, assim, quando o ativo ele apresenta essas características, né, de ter muito movimento direcional assim, operar a tendência fica mais fácil. Então, eu fiz o backtest desse high-low, tá? Super simples, não coloquei filtro, não otimizei nada, eu já vou falar sobre isso. Não otimizei nada, apenas comprando. High-low virou para cima, compra, high-low virou para baixo, encerra a operação, tá? Sempre entrando na abertura do candle seguinte. Bom, e aqui nós temos o resultado. Vou ajustar aqui. Nós temos o resultado desse backtest, tá? Um simples high-low de 16 períodos no Bitcoin, tá? Eu peguei ali de outubro de 2018 até outubro de 2024, né? O que vai dar aí 6 anos, né? 6 anos aí de backtest, tá? E olha um gráfico, tá? É um gráfico bem tranquilo, tá? Isso aqui é só um teste preliminar, tá, gente? Tem muitas outras etapas para se fazer antes de ir para a conta real, tá? Isso aqui é um teste exploratório. Veja só como que é o funcionamento. Quando o Bitcoin ele entra naqueles ralis fortes ali, que sobe como se não tivesse fim, a gente pega o movimento, tá? E depois quando tem aquelas quedas enormes, né? Aqueles períodos ali onde parece que todo mundo esqueceu que o Bitcoin existe, ele fica lateralizado, tá? Ele não lucra. Aí depois pega um outro período, depois lateralização, depois um outro período. Então, assim, é um gráfico bem fácil de trabalhar, uma curva bem fácil de trabalhar, tá? Porque não tem grandes quedas, tá? Bem tranquilo. Esse backtest aqui ele teve 57 trades, tá? Esse número dobra se a gente operar comprado e vendido, tá? Fiz baseado no meu histórico de dados que eu tenho aqui. Taxa de acerto, tá? Ficou em torno aqui de 38%, tá? 39% aqui de taxa de acerto. É uma taxa de acerto baixa, já é esperado para sistemas de tendência, tá? Mas em compensação o payoff é de 4,77, tá? Ou seja, o gain ele é quase 5 vezes o gain médio, né? Aquele trade que dá positivo. Ele é quase 5 vezes maior do que os stops, tá? Isso aqui é clássico, resultado clássico de uma estratégia de tendência. Aqui tem várias outras métricas aí, depois vocês podem pausar o vídeo e olhar com calma, tá? Mas o fator de recuperação, por exemplo, que é um que eu gosto bastante, 4,75, né? Que é uma métrica de lucro ajustado ao risco, tá? 4,75 é muito bom. Então, assim, é um resultado bem bacana, tá? Um resultado muito bom. E a gente está falando aqui de um teste preliminar, tá? Isso aqui pode ser otimizado, você pode colocar filtros para melhorar o resultado, pode, por exemplo, combinar uma estratégia de compra, tá? Um high-low para compra e outro high-low para venda, otimiza cada um e combina. Gente, dá para trabalhar muito em cima disso aqui, dá para fazer muita coisa em cima disso, tá? Já respondendo uma pergunta que muita gente faz, se você pegar esse lucro aqui do período, tá? Que foi de, cadê? Tá, lucro líquido 423%. Se você pegar esse lucro do período, 423%, e comparar com a própria valorização do Bitcoin no período, você vai ver que esse lucro ele foi mais ou menos a metade do que o Bitcoin rendeu no período, que o Bitcoin subiu nesse período. Aí muita gente fala assim, poxa, para que eu vou fazer isso então? É só comprar o Bitcoin e esquecer. Né? Porque se eu tivesse comprado lá no início e não tivesse vendido em momento nenhum, eu teria o dobro do resultado. Sim, é verdade, isso vai acontecer com praticamente qualquer ativo, tá? Quando você não está operando uma carteira, está operando um ativo específico e aquele ativo ele sobe no longo prazo, o trade dificilmente vai conseguir bater somente a alta daquele ativo, tá? Dificilmente ele vai bater, tá? Mas por que a gente operaria então, né? Por que a gente faria um trade aqui com high-low no Bitcoin? Bom, tem alguns motivos para isso. O primeiro é que a gente não sabe se aquele ativo vai subir no futuro, tá? Isso só funciona, tá? Essa comparação que eu estou falando, que o buy and hold ele superou o trade, isso só funciona se o ativo subir, principalmente se ele subir forte, tá? Mas a gente não sabe se o ativo vai subir, tá? A gente acredita que vai subir, né? Senão a gente não estaria operando aqui na compra, né? Mas a gente não tem essa certeza, ninguém sabe o futuro. Se aquele ativo cai, o trade vai te salvar ali de um drawdown que não tem fim, né? Pega uma ação, por exemplo, na bolsa, né? Se aquela empresa quebra, aquela empresa acontece qualquer coisa com ela, né? O trade ele te salva daquela queda e o buy and hold não. Você vai levar ali até quando achar que deve levar aquele ativo, tá? Mesmo que aquele ativo suba, ainda existe uma outra vantagem no trade, que é aqui embaixo, ó,
é o drawdown, tá? Nesse período aqui, se vocês olharem o gráfico do Bitcoin, vocês vão ver que ele chegou a ter quedas de mais de 70%, tá? Isso mesmo, mais de 70% de quedas. Então, assim, ele é um ativo bem volátil, quando ele cai de verdade, tá? Enquanto que se você estivesse fazendo trade, olha a sua queda máxima, ficou em torno de 22%, tá? Isso aqui vai dar menos de um terço das quedas que aconteceram no ativo. Então é muito mais seguro, tá? Você não passa aquele calor lá de ver 70% do seu dinheiro indo embora, tá? É claro que se a queda fosse menor, que também seria menor ainda. Então o trade ele te dá ali um drawdown, né? Quedas bem menores do que o ativo. Tá? Então, isso te traz muito mais segurança. Isso aqui facilita também para você alavancar. Uma vez que o seu drawdown ele é menor, você pode alavancar esse capital, porque você tem mais segurança, tá? Você sabe que o seu drawdown é menor, então isso te dá mais segurança para alavancar. Um outro motivo ainda para se fazer o trade é que nos períodos, vamos supor que a gente está operando só comprado aqui, tá? Nos períodos que o dinheiro ele não estava preso aqui no trade, tá? Naqueles períodos de queda, por exemplo, que o high-low virou para baixo, você pode usar esse dinheiro para investir em outras coisas. Você pode desde colocar ele na renda fixa para render ali alguns juros, enquanto você não está usando esse dinheiro, quanto você pode, ao invés de operar um único ativo, operar uma carteira de ativos. Nesse caso, você pode montar uma carteira aqui de criptomoedas. Em vez de operar só Bitcoin, opera várias carteiras, várias moedas, né, para montar a carteira, para que o dinheiro ele não fique ocioso, não fique parado. E isso melhora muito o resultado. Aqui no canal tem outros backtests que eu já fiz com criptos e tem backtests de carteira. Vocês vão ver que o resultado é muito maior do que esse daqui. Tá? Porque quando uma moeda ela está ali meio estagnada, tem outra que está subindo. Você tira o dinheiro e põe naquela outra. Tá? Aí você tem um resultado bem melhor do que operando o único ativo, tá? Bom, e como eu disse, isso aqui é só um teste preliminar, tá? Dá para otimizar bastante, dá para melhorar muito aqui, combinar com outros indicadores, colocar alguns filtros, enfim, dá para fazer bastante coisa aqui e ter um resultado ainda bem melhor, mas já é um bom ponto de partida esse high-low de 16 períodos no gráfico diário do Bitcoin. Bom, queria saber o que vocês acharam do vídeo, se tem mais algumas ideias para compartilhar, pode deixar aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.